Olá pessoal, estamos começando aqui um vídeo falando sobre a República Romana. Vimos no vídeo anterior como é que essa civilização surgiu, quem foi o possível fundador e sobre as contribuições que esse possível fundador e posteriormente outros líderes tiveram em relação a essa civilização. Na aula de hoje, pessoal, nessa videoaula de hoje, nós estaremos discutindo um pouco sobre o período da República, que é um período onde a monarquia deixa de existir, ou seja, o conceito de rei dentro da civilização romana, e onde os senadores eles passam a tomar decisões referentes a essa civilização. Em primeiro lugar, o que é importante sabermos sobre essa república é que ela era composta por 300 senadores que ocupavam cargos vitalícios. Em outras palavras, uma vez colocado como senador, significava que só deixava de ser senador após a morte. Se uma pessoa quisesse ocupar ou ser considerado senador dentro da sociedade romana, da civilização, ele deveria aguardar a liberação de uma vaga. É claro que as pessoas não esperavam isso. Existia uma série de tramas, de assassinatos, para poder alcançar o tão almejado lugar ao sol. Esses senadores eram pertencentes à classe dos aristocratas. A gente não vai ver, por exemplo, no período da República, os plebeus ocupando cargos desse período. Na verdade, a maioria dos senadores eram de classes ricas e havia pouca abertura, vamos dizer, de fato, para a causa relacionada aos pobres, ok? Aqui tem uma imagem representando as reuniões que ocorriam no Senado romano e a seguir nós veremos os cargos que cada um desses senadores poderiam ocupar dentro desse sistema. Existiam senadores que poderiam ocupar cargos de censor. O que é que o censor fazia? O censor fazia um levantamento do número de habitantes que existiam em cada cidade. Ele supervisionava também a conduta dos cidadãos, via se eles estavam de fato seguindo as leis ou não. E também fiscalizavam as despesas públicas, ou seja, seriam como se fosse uma espécie de vereadores. Eles fiscalizavam as ações dos edil, que eram as pessoas que coordenavam as cidades, e viam se de fato eles estavam administrando bem os recursos romanos ou não. Caso não estivessem, eles iam lá e denunciavam para os demais senadores para que fossem tomadas as devidas providências. Existiam os questores, que eram as pessoas que cuidavam das finanças, que determinavam a quantidade de impostos e como seriam cobrados, ok? Como seriam administrados. Os edils, como falei anteriormente, cuidavam das cidades e festividades, ok? Geralmente a festividade do carnaval, os aquedutos, ou seja, a questão da pavimentação de ruas, tudo isso passava pela questão do edil. Existiam os prestor, que eram as pessoas, os tipo juízes dessas cidades, das cidades ou das províncias romanas. Além desse cargo, existia também o pretor, que não está descrito nessa imagem, que eram líderes das legiões romanas. E como símbolo maior, a gente vê a figura do cônsul, que era a pessoa que coordenava os exércitos, ou seja, acima dos pretores existia um cônsul, e ele, além de comandar todos os exércitos em geral, ele também presidia as reuniões do Senado. Inicialmente, o comando desse cônsul era de apenas um ano, porém, com o passar do tempo, ele passou a ter cada vez mais tempo de duração. E a pessoa poderia ser reeleito como cônsul por diversas vezes. O cônsul mais conhecido da história, pessoal, que a gente pode citar, foi Júlio César, que é considerado por muitos como o primeiro imperador da sociedade romana. Não foi
legitimado como imperador, porém, virtualmente falando, muitos o consideram como fundador do império, haja vista que suas ações culminaram no surgimento do império a posteriori. Ok? Pois é isso, pessoal. Sobre a República, eu tenho essas contribuições a fazer. Qualquer dúvida em relação ao conteúdo, vocês podem entrar em contato comigo. Estou disponível lá nas diversas redes sociais para que a gente possa interagir, Facebook, Instagram, WhatsApp, o YouTube. Vocês podem postar aí suas dúvidas também nos comentários lá no Classroom. Vocês podem falar comigo por essas diversas plataformas que eu estarei disponível para dar as devidas orientações. Desde já agradeço a atenção de todos vocês e desejo a todos bons estudos.